perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga ao Senhor Tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Oh, tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Meu amigo me tornei. Oh, Jesus amado, bendito és. Te louvaremos, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Circunstância, aleluia, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.
Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu quero que você grave duas expressões nesse texto, que nós vamos trabalhar. Primeiro, versículo 1. E logo correu que ele estava em casa. Vamos falar juntos? E logo correu que ele estava em casa. A segunda expressão no versículo 12. Jamais vimos coisa assim. Vamos falar juntos? Jamais. Amém. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Preste atenção. A primeira expressão que eu pedi a você para que você atentasse, que você prestasse atenção de uma forma diferenciada, no capítulo 2, versículo 1, diz que estava correndo a notícia de que Jesus estava em casa. E logo espalhou-se a notícia: Jesus está em casa. Não sei se você já teve o capricho, o cuidado de estudando, principalmente o Novo Testamento, embora o que eu vou falar se aplica também ao Velho, mas principalmente no Novo. Não sei se você estudando, lendo os livros da Bíblia, você já teve o capricho de perceber quantas vezes o Novo Testamento faz questão de registrar a presença de Jesus em casa. Se você nunca fez isso, comece a fazer. Pegue a sua caneta e vai grifando todas as vezes que você encontrar essa expressão. E Jesus está em casa. E quando você observar esse texto, você olha também para o contexto, para a história. Que casa é que Jesus está? O que é que Jesus está fazendo naquela casa? Por que que Jesus foi naquela casa? O que que aconteceu lá enquanto Jesus estava ali? Faça essas perguntas para o texto e você vai ficar realmente impressionado. Quantas e quantas vezes Jesus manifesta o seu poder num contexto familiar. Quando eu fiz esse estudo, uma das coisas que me ocorreu foi a seguinte: Deus, muito interessante isso, porque antes de observar essas ocorrências no Novo Testamento, o meu entendimento era de que o Senhor preferencialmente se manifestava na igreja, no templo. Antes de perceber esse registro, e é interessante que os autores fazem questão de dizer, ele estava em casa. Para mostrar para nós como Jesus prefere, como Jesus, como Deus, tem predileção em agir nos nossos lares. Nós cometemos um equívoco quando nós pensamos que o lugar onde Deus gosta de se manifestar, onde Deus preferencialmente se manifesta, é no templo, é na igreja.
E é interessante você observar isso. Talvez você pense assim, não, pastor, eu na verdade eu não penso assim. Mas observe o nosso comportamento. Como muitas vezes nós conduzimos todas as nossas expectativas para a reunião no templo. Todas as expectativas do agir de Deus a gente traz para a reunião do templo. E muito poucas vezes a gente traz para dentro da nossa casa. Então, se eu preciso do milagre, do agir de Deus de forma extraordinária, eu vou para a igreja. Por que a gente não diz, Jesus, aqui mesmo, na minha casa? Observe como nós, às vezes, somos excessivamente templistas. Nada, absolutamente nada errado você trazer as suas expectativas para a reunião da igreja. Aliás, você não pode vir à igreja sem expectativas. Venha com expectativas do agir de Deus, para a reunião do povo. A Bíblia diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Não é verdade? Então logo a gente conclui, então Deus ordena a bênção no templo. Oi, calma lá. A igreja, povo, está na sua casa, está na minha casa. Não necessariamente a igreja, povo, está no templo. E aí você tem todo o Velho Testamento para mostrar para você a diversidade dos lugares onde Deus agia, também no templo, mas no deserto, no monte, no interior de uma caverna, porque ali estava gente, povo de Deus, igreja, não necessariamente 4 paredes. Porque a igreja somos nós. Eu queria, nesse primeiro momento dessa nossa reflexão essa noite, que você refletisse sobre a sua prática em relação a isso. Faça uma pergunta. Faça uma pergunta. Que notícias correm acerca da minha casa? E logo correu a notícia, espalhou-se a notícia de que Jesus estava em casa. A notícia que se espalhou acerca daquela família é de que Jesus estava lá. Essa era a notícia que corria daquela família no bairro, na aldeia, no lugarejo. Essa era a notícia que corria daquela casa. Oh, Jesus está lá na casa deles. Que notícias correm acerca da sua casa? Uma vez eu conversava com o morador de um dos moradores do bairro, e ele me perguntou onde eu morava, e eu localizei a ele onde eu morava. Ele falou assim, eu já sei onde você mora, você fica perto daquela casa, do pessoal assim, assim. Eu falei, é. Ele falou, aquele pessoal briga pra caramba, né? Eu falei, como assim? Eu falei, rapaz, o bairro inteiro sabe. O pau quebra lá de vez em quando. Dá para ouvir os gritos de longe. E eu falei assim, não, isso aí acontece, né? Eu tentei assim, né? Salvar a imagem do meu vizinho, mas não tinha jeito. Inclusive, graças a Deus, como corria boas notícias acerca da minha casa, esses vizinhos bateram lá na porta e me pediram ajuda. Graças a Deus. Um dia bateram lá na porta. Pastor, quando o vizinho bate na sua porta, o que você pensa a primeira vez? Vem pedir emprestado, né?
Mas eles eram muito ricos. O único pobre do bairro era eu, né? Então eu falei assim, vizinho nenhum vai bater aqui pedindo a nada emprestado. Mas eles me conheceram, me conheciam. E eles bateram lá, pastor, você pode fazer uma oração lá? Posso, vamos lá. Que notícias correm a respeito da sua casa? É tão bom quando a gente ouve falar bem da igreja da gente, não é? Como é gostoso, eu fico todo orgulhoso. Você também? Mas olha, nada me traz mais realização do que isso. Ouvir boas notícias correndo sobre a minha casa. Por que Jesus tem predileção em agir na minha casa? Por que Jesus gosta de estar na minha casa, pastor? Em primeiro lugar, porque a maior tragédia da história, presta atenção nisso, grife, põe negrito, a maior tragédia acontecida na história aconteceu num lar. Você, com certeza, conhecedor da história, você sabe de muitas tragédias universais. Muitas. Algumas são relembradas, mas a que eu estou falando foi a maior de todas. Na quarta-feira que passou, nós estudamos sobre ela aqui, Gênesis capítulo 3. Foi quando o pecado entrou no mundo através de uma família. Meu irmão, essa é a mãe de todas as tragédias que já aconteceram e que, porventura, vão acontecer. E essa tragédia, a entrada do pecado no mundo, aconteceu no ambiente familiar. Interessante aqui, quando você estuda Gênesis capítulo 3, depois, se você quiser saber mais, se você gostar de notícias de tragédia, Gênesis capítulo 3 é um lugar que você deve ir, viu? Tem gente que gosta de notícia ruim, né? Aquilo ali é a notícia ruim que sobra, viu? Gênesis capítulo 3, é muita coisa ruim lá. Só tem o versículo 15 que salva, o resto é só notícia ruim. Capítulo 3. Depois você dá uma olhada. Quando o diabo fez a sua grande tacada, foi numa família. Sua primeira grande investida foi numa família. O pecado entrou no mundo através de um casal. Numa família, o pecado aconteceu, a maior tragédia do mundo, a maior tragédia universal de todos os tempos aconteceu no ambiente familiar. E é interessante quando você percebe os detalhes. Quando o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo, virou uma bagunça sem precedentes. O homem e a mulher que viviam completamente unidos e felizes começaram a discutir, começaram a brigar. O homem jogou a responsabilidade na mulher, a mulher jogou a responsabilidade no diabo. Ambos, homem e mulher, jogaram a responsabilidade em Deus. E daí nunca mais se entenderam. E depois essa tragédia entrou pelos filhos. E você vai ver o registro do primeiro assassinato no ambiente familiar. Que tragédia sem precedentes. A mãe de todas as tragédias. Por que eu digo que é a mãe? Porque o pecado está na raiz de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos desafios, de todos os nossos problemas, de todas as tragédias pequenas, médias e grandes. O pecado está na raiz. Cite uma grande tragédia universal para mim.
Cite uma grande tragédia universal. Tsunami. Pearl Harbor. Vocês estão muito... Pearl Harbor. Você está assistindo muito filme. Segunda Guerra Mundial. Quem era o cabeça? Quem era o líder? O homem que tentou conquistar o mundo, tornar o mundo uma só raça, ele foi movido por quê? O que estava na raiz das motivações de Hitler? O bem da humanidade? Não, nada mais, nada menos do que poder. Nada mais, nada menos do que poder. Desde as pequenas tragédias, os pequenos conflitos, até os maiores, de dimensões maiores, você vai verificar que na raiz está o nosso coração desobediente, pecaminoso, egoísta, desde as menores até as maiores. E você pode dizer para mim, até meio assustado, pastor, hoje lá em casa o pau quebrou antes de chegar aqui. Então qual é a razão? E a razão é o seu coração, é o meu coração. Quer dizer, pastor, que... Eu pensei que fosse a minha sogra. Não. Não. Eu pensei que fosse o problema financeiro. Não. Não, pastor, é que a minha sogra não sai lá de casa. Não. Pensei que fossem os meninos rebeldes, mas o que está por trás de um coração rebelde? Qual é a motivação da rebeldia? Está no coração, começa no coração. Coração desobediente, coração rebelde, é fruto do pecado. A maior tragédia da história aconteceu no ambiente familiar. É por isso que, preferencialmente, Jesus age nos lares. Segundo lugar, porque a família dos nossos dias, a minha e a sua, está debaixo de severos ataques infernais. Porque a família do nosso tempo está debaixo de severos ataques infernais. Agora eu estou trazendo para o momento presente a sua reflexão. Um autor sobre família diz que liderar uma família em nossos dias é como dirigir uma patrulha em território inimigo, ocupado por soldados bem treinados e armados, com o agravante de tratar-se de um campo recheado de minas mortais. Conseguiu pegar? Liderar uma família, papai, em nossos dias, mamãe, é como dirigir uma patrulha em território inimigo, ou seja, você a todo momento está tenso, olhando o tempo todo ao redor, porque ao seu redor estão soldados muito bem treinados e armados, com um agravante de tratar-se de um campo recheado de minas mortais. Tem sentido isso para você? Sim ou não? Amém? Estou falando de outro mundo. A sensação que eu como pai, que você como pai tem, não é essa exatamente, mamãe, que nós temos? De que parece que tudo conspira contra um ambiente harmonioso e feliz que eu quero e preciso ter na minha casa. Parece que tudo conspira contra isso. Nada, ninguém me ajuda, nada se move. Eu ligo a bendita da televisão e todos os programas atacam a minha família. Eu saio da minha casa e eu encontro inúmeros outdoors no meio do meu caminho, atacando a minha família. E eu coloco meu filho na escola, mas eu tenho medo, porque ele vai sair de lá um monstrinho, porque
tudo que eu ensinei para ele em casa de valor. Lá eles vão desconstruir. E eu não sei como que eu vou receber esse menino. A nossa esperança ainda terrena é a igreja. E eu sei que é por isso que muitos de vocês trazem seus filhos à igreja. Porque vocês sentem que precisam de ajuda para criá-los, para educá-los e para formá-los. E você sabe que aqui você pode encontrar ajuda. É 1h30, 2 no máximo. Mas já é alguma coisa. Porque quando eles voltam da escola bíblica dominical, eles voltam cantando, eles voltam alegres, eles recitam versículos bíblicos, eles falam coisas bonitas. Então eu sei que a igreja ainda é uma esperança, mas tudo mais ao meu redor conspira contra a minha família. A família é o lugar predileto do agir de Deus, a minha família e a sua família. Primeiro, porque a maior tragédia da história aconteceu no ambiente familiar. Segundo, porque a família do nosso tempo está debaixo de severos ataques infernais. E a chance que nós temos de ganhar é pequena, se não for Jesus. É incrível o número de pessoas que hoje procuram a igreja por causa disso. Pastor, eu procurei a igreja porque eu preciso criar os meninos dentro da igreja. É incrível o número de pessoas, cada vez mais. Por que você veio à igreja? Pastor, eu vim porque eu preciso criar os meninos na igreja. Você está certinho. Não é o suficiente, mas você já deu um grande passo. Em terceiro lugar, a família é o lugar predileto do agir de Jesus, a minha família e a sua, porque a minha casa e a sua casa é ponto de partida, é base. A minha casa e a sua casa é base, é ponto de partida. O salmista diz que os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro, e eles aprendem a tirar flechas em casa. O campo de treinamento do guerreiro é em casa. É em casa que a gente coloca o alvo e ele estica o arco e tenta acertar. E aí ele erra, você vai, pega a flecha, coloca de novo e fala, vamos de novo, meu filho. Até que ele sai de casa como um guerreiro, bem treinado. Você entende família dessa maneira, como um lugar onde eles vão aprender, não apenas a se defenderem, mas vão aprender a viver de uma maneira justa, digna, honrosa. O lar é, de fato, sempre foi e continua sendo e sempre será o ponto de partida. É o lugar das mais ricas experiências de amor, de aceitação e de realização. O lugar, o lar, a família, como em nenhum outro lugar, você pode desfrutar do amor, de aceitação e de realização. O ambiente familiar, ele foi planejado, quando vivenciado dentro da ótica divina, ele é o lugar onde os meus filhos, os seus filhos, onde eu e você, onde nós, cônjuges, marido e mulher, vamos experimentar o mais profundo afeto, o mais profundo amor que um ser humano pode desfrutar no ambiente familiar. Por isso que quando Deus criou uma mulher, Ele disse assim, tornando-se os dois uma só carne. 2 em 1. É um mistério. 2 em 1. Mistério. Intimidade. Unidade. Em que nenhum outro lugar da face da terra provê para você. Na igreja nós somos unidos. Nós somos irmãos. Nós vivenciamos o amor. Mas não vivenciamos na mesma dimensão e numa dimensão tão profunda como em casa. O
lar é o lugar das mais ricas experiências de amor, de aceitação e de realização. Assim foi ele planejado por Deus para que seja. Mas também, meu irmão, Jesus gosta de estar na minha casa e precisa estar na minha casa e na sua casa, porque o lar, a família, pode ser também o lugar das maiores derrotas, das maiores frustrações e das maiores decepções. O lar vive essa ambiguidade existencial, que vai existir, que vai acontecer até o fim de todas as coisas, quando Jesus romper o céu, aí sim. Mas enquanto isso não acontecer, o lar é um lugar de profundas ambiguidades, de profundas potencialidades radicalmente diferentes. É o mesmo lugar, e eu posso ser profundamente amado, me sentir aceito, me sentir corajoso, capaz e pronto, como também é o lugar onde eu posso ser tremendamente ofendido, magoado, derrotado, de uma maneira que dificilmente me levantarei. E você conhece muita gente, hoje, vivendo uma situação de extrema miséria, e eu estou falando de miséria não apenas em sentido econômico, financeiro, não, miséria sentimental, carência sentimental, gente entregue aí às práticas mais terríveis que você possa imaginar, violência de todo tipo, e você vai ver a raiz disso. Foi muito comovente ontem, Denise, ouvir a história, a sua primeira experiência na ação social aqui. Um menino que só tomava bomba na escola, né, Denise? Eu fiquei indignado com aquela professora que só colocava lá muito ruim, está sujo, não é? Que falta de preparo daquela professora. Chegou em casa, era pior ainda, né? E aí a gente reúne todos os esforços para tentar salvar esse menino. E eu não sei como que você se sente, Denise, mas a gente se sente tão impotente, né? Quem trabalha com ação social nesse sentido aí, vai lá na casa da pessoa, você fica assim, boquiaberto, como que no século XXI existe tanta barbaridade no contexto familiar, tanta violência, agressão, omissão. É por isso, querido, essas são algumas das razões que a gente pode aqui levantar como razões, questões básicas pelas quais você pode ter a esperança de que Jesus gosta de estar na sua casa. Às vezes, o nosso lar passa por problemas e, eventualmente, passa mesmo. Quantos lares aqui, representados aqui, podem dizer, pastor, já rolou uma tempestade lá em casa? Você pode levantar a mão sem nenhuma vergonha, meu amigo, que está todo mundo junto com você. Tem gente que diz aqui, não, estou esperando só perguntar se teve tornado, a tempestade foi fraca. Eventualmente. E essa é uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia. Se você procura viver conforme a palavra de Deus, no seu ambiente familiar, uma das coisas que você já aprendeu, se não aprendeu, ainda vai aprender, é assim, problemas podem acontecer. Eu estou sujeito a problemas. E interessante como de vez em quando a gente precisa ser lembrado disso. Porque existe uma religião que se divulga por aí, que quem tem Jesus não tem problema. Se você tiver fé,
você não fica doente, você não tem crise financeira, ninguém tem problema na sua casa. É só você ligar a televisão que você vai ver a teologia da prosperidade sendo divulgada amplamente nos canais de televisão. Simplista demais. E aí eu fico pensando como que esse pessoal consegue, né, sustentar uma teologia dessa e ainda muita gente aplaudir. As mesmas pessoas pregam acerca do apóstolo Paulo como o herói da fé, como o campeão da fé, como o modelo da fé, modelo de prosperidade, mas arrancaram aquela página que ele disse que tinha um espinho na carne. Arrancaram. Nem o nosso modelo, né? Quantas vezes a gente cita o apóstolo Paulo nas nossas pregações, nas nossas reflexões? Modelo de fé. Tem outros, mas ele é um. José. Eu estava ouvindo uma mensagem de José ontem, e o pregador estava mostrando quais os problemas familiares de José. Eu falei assim, que isso? Esse camarada deu tudo errado na vida dele. Até os 17 anos deu tudo errado mesmo. E depois dos 17, aí que o negócio foi para o brejo mesmo. Você pensa assim, não, pastor, depois melhorou, não, piorou. E foi na casa desse homem, que é modelo de fé. Então, querido, eventualmente eu e você estamos sujeitos a problema. E talvez eu falando aqui essa noite, você está vivendo pastor, troço está feio lá em casa. Está bonito, não. Agora, meu irmão, por favor, preste atenção nisso, hein? É extraordinariamente maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para dizer, o tanto que é maravilhoso você poder colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, apesar da bagunça que ela é em casa, Jesus ainda gosta de estar lá. Amém? Pastor Paulo está quebrando lá em casa. Eu acho que Jesus está do lado de fora, sentado na calçada, chorando. Pelo contrário, ele está lá dentro, no meio. Porque isso é promessa dele. Eu estou convosco todos os dias, meu filho, até a consumação do século. Nós estamos juntos para o que der e vier. Quando você fizer a maior de todas as burradas, eu ainda vou estar junto com você. Eu não concordo com as suas burradas. Eu não vou a vida inteira passar a mão na tua cabeça. Não, mas eu sempre vou te ajudar a melhorar. Nunca vou desistir de você. O fato de Jesus estar sempre no lar, nos lares, me mostra esse compromisso radical que Jesus tem de me fazer viver uma vida feliz e abençoada no contexto familiar. Há um compromisso de Deus, meu irmão. Isso não é um compromisso meu e seu, não é um compromisso rasteiro, leve, não. Um compromisso sujeito às dificuldades da vida, que vai e vem, que muda. Não, é um compromisso de Deus. O Deus imutável, todo-poderoso, falou, eu não vou desistir da sua família, nunca. E não é isso que às vezes o diabo vira, uma vez por outra, vem e diz assim, eu acho que você... Deus passou longe da sua casa. E às vezes manda até alguém falar isso para a gente. Uai, mas você não é crente? Não fala isso? Ah, mas você não é crente? Para dizer o seguinte, fala, você não é crente nada. Porque senão você não estava passando esse perreio todo aí, não. É isso que a gente ouve. Nós vivemos num mundo sem esperança, gente. Nós estamos vivendo, contemplando a falência da esperança. As pessoas estão perdendo a esperança. Porque eles depositaram a esperança em governos melhores, em pessoas melhores, na evolução das pessoas, e cada vez parece que a gente está mais decepcionado com o ser humano.
E já percebeu que a mudança efetiva não vem através de governos. Havia um tempo que se preconizava que a educação salvaria o mundo. A educação salvaria os jovens das drogas. Quanto tempo eu ouvi isso? Você ouviu também, né, Denise? A educação salva os jovens da droga, porque eles achavam que droga estava na classe baixa, que não tinha acesso na escola. E aí começaram a descobrir cada vez mais as drogas nos centros universitários e na classe alta. Aí o povo falou assim, mas ele tem educação, ele tem dinheiro, o que faltou? Então nós estamos vivendo assim uma espécie de falência. Do seu lado, há pessoas vivendo esse momento de falência da esperança. E é nesse momento que você tem que gritar em alto e bom som: Jesus está na minha casa e Ele quer estar na sua casa também. Quais os sinais que você pode perceber da presença de Jesus em casa? O primeiro deles está no versículo 2, e isso me chama muita atenção. E durante muito tempo eu li esse texto e não prestei atenção nisso. Mas isso agora me chama muita atenção. Jesus estava naquela casa. E o que aconteceu? Imediatamente o texto registra o quê? Versículo 2. Confere na sua Bíblia. Jesus estava em casa. E imediatamente o que aconteceu? Muitos foram para lá. Quando Jesus está em casa, a casa é um lugar de afluência de pessoas. Se Jesus está na sua casa, as pessoas vão começar a procurar a sua família. Já aconteceu isso com vocês? Um vizinho, um amigo, procurar a sua casa? Você já sentiu a alegria, e eu vou aqui usar uma expressão, que a gente usa, uma expressão mais... Uma alegria indizível, olha que coisa bonita. Indizível, de ter sua casa cheia de gente adorando a Jesus. E se você não teve essa experiência ainda, procure abrir a porta da sua casa. Convida a nossa UPH para fazer uma visita lá para você. Como é gostoso. A casa cheia de gente. Tendo a sua vida, o seu lar como referência. A casa daquele homem, que o texto não diz quem era, porque aqui não era importante o nome dele, tanto quanto era importante o registro de que Jesus estava ali. A casa dele se tornou um lugar onde as pessoas queriam estar, porque Jesus estava lá. Porque Jesus, assim, irmãos, ele atrai. E quando nós temos Jesus, nós nos tornamos atraentes. As pessoas começam a enxergar em nós coisas que talvez nem a gente se veja. Eu vejo uma coisa diferente na sua casa. Alguém já disse para você assim: olha, eu já falei para o meu marido que coisa bonita a casa deles, que coisa bonita o lar de vocês. Eu já comentei lá em casa, fulano. As mulheres, principalmente, comentam muito isso umas com as outras, né? Mulher se expõe mais os seus sentimentos. Homem, assim, é mais retraído. Uma mulher, às vezes, fala: escuta, fulano, que casa maravilhosa. Eu já falei para o meu marido: bem, você viu o marido da fulana, como é que ele faz? Nossa, seu marido é tão bacana, tão educado, tão gentil. Eu já até falei para o meu marido. Escuta aqui, não dá para a gente combinar de encontrar mais vezes, não? Alguém já falou isso com você? Assim, querendo estar perto de você, porque ele percebeu alguma coisa diferente na sua casa. Inclusive, você pode esperar
que se Jesus estiver na sua casa, pode ser que seja conduzido até lá um paralítico. Pode ser que seja conduzido até a sua casa paralítico. E até mesmo, pode ser que dentro da sua própria casa exista um estado de paralisia. Há uma coisa no ministério de Jesus que me chama muita atenção, que me faz refletir muito sobre a minha conduta, sobre a minha prática e sobre a prática da igreja. Jesus atraía um punhado de gente errada, né? E ele repelia um punhado de gente certa. Já viram isso ou não? Amém? Estou falando bobagem? Tem gente em cima do muro aí, né? Jesus atraía gente errada e repelia gente certa. Foi por isso que ele diz que veio para os doentes. Ele atraía gente errada. Era prostituta, era ladrão, bandido, paralítico, leproso, cego, cobrador de impostos, que era ladrão naquela época, reconhecido como ladrão. Essas pessoas iam até Jesus, sedentas de mudança, e Jesus as recebia de braços abertos, e nunca despedia nenhum deles vazio. Agora os fariseus estavam sempre no calcanhar de Jesus, e Jesus estava sempre fazendo assim, ó. Não, eu não estou brincando, olha para você ver, Jesus dá cada uma neles. A ponto de Jesus falar para eles assim, raça de víboras, sepulcro caiado. Gente certinha, gente que não tinha erro, os espirituais, os religiosos que ocupavam os primeiros lugares, que davam os melhores dízimos, e que Jesus olhava para o coração deles e falava assim, nossa, misericórdia, Pai. Como cheira mal o interior desses fariseus, Senhor. E esses fariseus, como diz um pastor amigo meu, eles eram impastoreáveis. Vocês já viram essa palavra? Esse amigo meu inventou essa palavra. Impastoreáveis. Eles nunca aceitavam o pastoreio de Jesus. Não aceitavam. E me preocupa demais quando eu encontro essas pessoas assim, impastoreáveis. Pastor nenhum, líder nenhum serve. E se dirige aos líderes com um desrespeito, com a falta de consideração chocante. São impastoreáveis. Fazem questão de permanecer no erro. Os fariseus eram assim, impastoreáveis, como diz esse amigo meu. Não aceitavam o pastoreio de Jesus. Mas não, os errados aceitavam. Então, se a sua casa, e Jesus está na sua casa, pode ser que você receba paralíticos. E até mesmo pode ser que a paralisia que existe em casa seja tratada, ou esteja no processo de tratamento. Paralisia no relacionamento, paralisia na dedicação, paralisia na afetividade, tanta paralisia que pode acontecer em casa, né? No começo do namoro é aquela agarração, mas com o passar do tempo vai vendo um distanciamento, né? Cada um vai tornando uma pedra de gelo, duro, né? Vivia pegado na mão do outro, agora não pega na mão mais, senta cada um num lado, não tem mais sorriso, não tem mais abraço. Por falar nisso, é mês do lar, você já deu algum abraço na esposa, no cônjuge, no filho hoje, aquele abraço de pelo menos 30 segundos? Tem um autor de um livro aí que diz que o abraço tem que ter 30 segundos. É um autor aí. Beijo e abraço tem que ter 30 segundos no mínimo. É interessante, né? Esses dias, brincando lá em casa, eu abracei a Jaque e comecei. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente começou a rir e lembrar disso.
Sabe aquele abraço que você abraça e fala assim... E aí quando solta, você se sente mais amado, acolhido. Você se sente assim, sou bem-vindo aqui, do jeito que eu sou. Esse é um abraço que a gente precisa dar pelo menos um, que você que é mão de vaca em abraço, pão duro de abraço, pelo menos um em cada membro da família. Que tem gente que é pão duro, é mão de vaca de abraço, mão de vaca de sorriso, mão de vaca de aperto de mão. Tem gente assim, parece que nasceu engessado, né? Vive assim. Estende a mão assim, não encara, não olha, não sorri, não dá o sorriso. Uma vez uma pessoa se referindo a outra, há poucos dias, falou assim, pastor, aqui fulano deve ser doente. Eu falei, por quê? Eu nunca vi ele sorrir. Eu falei, deve estar doente mesmo, porque um sujeito que nunca sorri, não beija, não abraça, tem alguma coisa doente. Tem lares com esse tipo de paralisia. Tem filhos sedentos por um abraço do pai, filhas sedentas por um abraço do pai. E tudo que às vezes encontra é cobrança. Você tem que ser o melhor. Que terrível. Quando Jesus está em casa, meu irmão, o paralítico encontra lugar. Oh, bênção! Quando Jesus está em casa, o seu lar, sua casa se torna um lugar de milagres. 4 coisas aqui aconteceram. Primeiro, houve unidade. Segundo, houve trabalho, esforço conjunto. Terceiro, houve perseverança. E quarto, houve confiança, houve fé. Todas essas coisas Jesus percebeu e em seguida Jesus fez um milagre curando aquele paralítico. Em primeiro lugar, Jesus viu unidade. 4 paralíticos, 4 pessoas se movimentaram, se mobilizaram para levar o paralítico até ali. Então Jesus contemplou unidade. Havia um só propósito naqueles 4. E é algo que Jesus quer encontrar na nossa casa para fazer milagre. Um só propósito. Houve esforço, houve trabalho. Não foi fácil. Se você quer mudanças na sua casa, se você quer uma vida abençoada, trabalhe, se esforce. O lar é algo que está em constante construção, trabalho, esforço. Todo dia tem que colocar tijolos em cima de tijolos. Todo dia tem que amassar barro e colocar tijolos e medir. E é como exatamente uma obra, dá trabalho. Mas você trabalha pensando na recompensa final, a obra pronta. Jesus viu esforço, Jesus viu perseverança, porque quando eles contemplaram dificuldade, a Bíblia diz que estava cheio de gente, versículo 4, e eles não conseguiam levar o paralítico até Jesus, mas eles arrumaram um jeito, descobriram um buraco, fizeram um buraco no telhado, e baixaram aquele paralítico exatamente onde Jesus estava. Pense bem, que trabalho que deu tudo isso, como eles foram perseverantes. Não desista da bênção. Não desista, continue orando pela sua casa, continue orando pelos seus filhos, faça um esforço a mais. Pastor, eu tenho orado pelo menos 30 minutos por dia pela minha família. É mais ou menos isso, 30? Então ora uma. Ora uma. Mais 30. Faz um propósito, mais 30. Ofereça a Deus um pouco mais de esforço. Esforço que você vai fazer pela sua família revela amor por eles. Quem ama se esforça. Não é por isso que as mães ficam acordadas cuidando dos seus filhos à noite, quando estão doentes, acordam para amamentá-los, e no outro dia, parece que um caminhão passou por cima delas, mas elas estão alegres, porque
contemplam seus filhos saudáveis. Amor. Se esforce um pouco mais. Não entregue. Eles foram perseverantes e eles tiveram fé. Não houve ninguém que naquele meio que disse assim, será que nós vamos conseguir? Não, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Vamos abrir um buraco e vamos baixar o paralítico lá, eu quero ver. A hora que Jesus vê aquele buraco lá e baixando o homem lá, eu quero ver se Jesus não vai recebê-lo. Vai, vamos tentar. E então aconteceu algo que surpreendeu a todos. Jesus disse, levanta, toma o teu leite e anda. Mas antes disso, Jesus fez uma coisa muito mais importante, que eles não perceberam, que é algo que Ele quer fazer na minha casa, na sua casa, todos os dias. Filho, os teus pecados... Aquele homem poderia continuar paralítico, gente, mas só dele sair de lá com os pecados dele perdoados e absolvição da culpa, ele já estava completamente realizado. Mas Jesus foi além. Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu vou morrer na cruz do Calvário por você. Você está na minha mira. Eu te amo. Eu vou dar a minha vida por você. Creia em mim. E aí o povo falou assim, falar para os outros que os pecados estão perdoados é fácil. Ele falou assim, então, como eu já conheço o coração de vocês, incrédulo, eu vou fazer um pouco mais aos olhos de vocês. Eu vou mandar ele levantar e andar. Filho, levanta, toma o teu leite e anda. Põe ele nas costas e vai embora. E o texto diz que ele se levantou no mesmo instante, tomou o leito, retirou-se à vista de todos, para testemunho de todos. E Jesus cumpriu o seu propósito. O nome dele foi glorificado naquela família. Esse é o propósito de Jesus na minha vida, na sua vida. Pastor, por que Jesus, com certeza, vai agir na minha casa? Para que o nome dele seja glorificado. Mais do que a minha felicidade e a sua, Jesus quer promover a glória dele. Será que Deus não está interessado na minha fidelidade? Está sim. Está sim. Ele está muito interessado em que você viva uma vida no seu lar harmoniosa, feliz e abençoada. Muito interessado. E ele morreu na cruz por isso. Mas mais do que isso, ele quer o nome dele sendo glorificado através da minha casa, da sua casa. Que notícias andam correndo acerca da sua casa? A história dessa família termina assim, jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Porque Jesus estava naquela casa. E porque Jesus está na sua casa, também vão dizer a mesma coisa e já estão dizendo a mesma coisa. Feche os seus olhos e ore pela sua casa. Nós não podíamos terminar esse momento sem orar pela nossa casa, pela nossa família. Esposo, marido, coloque sua esposa diante de Deus. Esposo, marido, coloque seus filhos diante de Deus. Depois você coloca você. Esposo, marido, acorde mais cedo para orar pela sua casa. Vá além. Vá além nos seus esforços. Maridos, vamos além nos nossos esforços para salvar os nossos filhos. Para salvar a nossa casa, vamos além. Dê um pouquinho mais. Eu quero, em nome de Jesus, orar encerrando esse momento, louvando a Deus com você,
porque Jesus está na sua casa. E milagres têm acontecido, e milagres vão continuar acontecendo. Meu irmão, minha irmã, você que tem sido tão abençoado por Deus, abra sua casa para abençoar. Abra sua casa para abençoar outros. Faça o seu lar ser um ponto missionário. Transforme a sua casa no lugar de bênçãos. Compartilhe um pouco da sua felicidade. Vamos ficar de pé para orarmos pela nossa casa. Eu queria terminar cantando a música do Zaqueu. Eu escolhi essa porque eu sei que todo mundo canta, viu, Alisson? Em espírito de oração, cante essa música e depois eu encerro orando. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bênção, entra, Senhor, na nossa casa. Mais uma vez, para encerrar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Amém. Precisamos de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Amém. Bem forte, gente. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me
Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.